A Alemanha se prepara para enviar até 80 mil soldados da OTAN ao leste. A nova chanceler da Alemanha prometeu formar o exército mais forte da Europa. Klinikmann diz que o continente deve permanecer unido diante de uma Rússia hostil. A França alerta que o solo europeu não é mais automaticamente seguro. E o principal general polonês afirma que a Europa vive uma era pré-guerra. O que eles querem dizer é a guerra oficial. Isso ocorre após a explosão de um trilho crucial entre Bolchevique e Ucrânia, que autoridades polonesas classificaram como sabotagem sem precedentes. Porque no terreno, a guerra nas sombras, muito mais perigosa, já começou. É novembro de 2025. Um trem entre Varsóvia e Lublin reduziu a velocidade após o maquinista notar algo incomum à frente. Engenheiros depois encontraram explosivos nos trilhos, claramente para descarrilar o trem. Mais adiante, eles encontraram outro trecho com os trilhos adulterados. Não era só mais uma rota, mas uma conexão essencial para entregas à Ucrânia. Segundo a Agência de Segurança Interna da Polônia, não foi um ato simbólico. Foi uma tentativa de sabotagem organizada, diretamente ligada à inteligência russa. Para a Polônia, isso se tornou uma prova de que a Rússia estava disposta a escalar operações híbridas para níveis físicos perigosos. A Rússia não está se saindo bem em uma guerra real. A Ucrânia é a maior prova disso. Mas suas táticas em uma guerra nas sombras, embora malignas, são nada menos que geniais. Europarte sabe o que é. Eles não querem que a mídia mostre esses truques, mas faça isso mesmo que tentem esconder o vídeo no algoritmo. Só apertar o botão de curtir faz o vídeo subir novamente. Obrigado! Em 2024, agências de inteligência revelaram um plano russo para matar Armin Paperge, Chief Executive Officer da Rheinmetall, maior fabricante de armas da Alemanha e importante fornecedora da Ucrânia. O plano era tão detalhado e convincente que a Alemanha precisou colocar Paperge sob o mesmo nível de segurança do chanceler. Depois, a OTAN confirmou que a Rússia planejava ações semelhantes contra líderes de defesa na Europa. A Alemanha percebeu que a Rússia não buscava só perturbar sistemas, mas eliminar pessoas essenciais à segurança europeia. A Rússia sabe que o maior dano não é causado por foguetes ou mísseis, mas sim ao atingir a alma de uma nação. Às vezes, isso significa destruir infraestrutura, e às vezes significa destruir a harmonia de um país. Como aconteceu em 2023, em outubro de 2023, grafites estranhos começaram a aparecer em Paris. As estrelas de Davi. Esses símbolos foram usados pelos nazistas para marcar casas de judeus na Segunda Guerra Mundial. Por um momento, parecia uma onda de antissemitismo. Mas, quando os investigadores franceses foram mais a fundo, descobriram algo muito mais perturbador. As pessoas responsáveis não eram francesas, eram cidadãos moldavos operando sob a influência de redes russas. O objetivo não era racismo, mas provocar raiva, medo e divisão política na França. Para um país que valoriza sua unidade social, isso foi um claro aviso de tentativa de destruição interna. A França também sofreu mais ataques cibernéticos a hospitais, sites do governo e empresas de defesa. Na Alemanha, ataques cibernéticos visavam mais danos industriais e econômicos. Os ataques na França visavam abalar a confiança pública, fazendo as pessoas sentirem que o país não era seguro. A mensagem era clara. A Rússia promovia uma grande campanha para desestabilizar a França internamente. A questão não é se Rússia e OTAN entrarão em guerra, mas quando a contagem regressiva zerará globalmente. As táticas de guerra nas sombras da Rússia deixaram a Europa paralisada. Seu domínio era absoluto até os planos da OTAN surgirem nas manchetes. Plano Dia D. Quase toda a Europa está pronta para um conflito, mas França, Polônia e Alemanha se destacam. E por motivos muito claros, para França e Alemanha, é bem direto. Para a França, as preocupações vêm de padrões que eles veem na inteligência. Para a Alemanha, as preocupações estão ligadas a ataques cibernéticos e tentativas repetidas de influenciar a estabilidade política. Mas a situação da Polônia na Europa é muito diferente. Deixe-me te dar uma dica. Agentes russos invadiram o sistema de sinalização ferroviária da Polônia, causando atrasos em rotas usadas para transportar suprimentos em direção à Ucrânia. Não foi um ataque cibernético comum. Investigadores constataram que hackers miraram áreas de trânsito frequente de carregamentos militares. Você talvez já tenha imaginado que a Polônia sofre pressão russa constante e visível. Ela está ao lado de Kaliningrado, entre o território mais militarizado da Rússia na Europa e a Bielorrússia.
Hoje, serve quase como base avançada de Moscou. Devido à sua geografia, a Polônia não pode considerar a Rússia uma ameaça distante ou teórica. Ela vive em um bairro onde a presença da Rússia é sentida todos os dias, tanto abertamente quanto por meio de ataques encobertos. A Polônia é o principal ponto de entrada de suprimentos ocidentais para a Ucrânia. Quase todas as principais entregas de armas, projéteis de artilharia, veículos blindados, lançadores de foguetes, munição e ajuda humanitária passam pela Polônia antes de chegar ao território ucraniano. Um aeroporto em particular, o centro Rzeszów-Jaśnica, tornou-se a espinha dorsal logística de todo o esforço de guerra ucraniano. Planejadores militares em Varsóvia dizem que, se esse centro for gravemente afetado, a Ucrânia perderá força de combate rapidamente. A Rússia entende isso perfeitamente, e é por isso que tantas de suas operações, nos últimos 2 a 3 anos, têm como alvo a Polônia. Para Moscou, enfraquecer a Polônia pune a OTAN e enfraquece indiretamente a Ucrânia. Então, a Alemanha enfrentou sabotagem e a França enfrentou manipulação. Já a Polônia enfrentou algo diferente, o imposto. Isso nem parecia um ataque, para começo de conversa. Autoridades polonesas identificaram o envolvimento russo em grande incêndio no centro comercial Merewilska 44 em Varsóvia. Bem, isso não parece estar conectado, não é? Na verdade, esse incidente não foi planejado para atingir um alvo militar. O objetivo era causar disrupção econômica e abalar a confiança dos civis. O fato mais preocupante foi a prisão, pela polícia polonesa, de pessoas que agiam sob ordens da inteligência russa para atacar alvos civis e logísticos na Polônia. Não eram freelancers ou agentes solitários, mas parte de uma rede organizada para desestabilizar o país. Diferente da França e Alemanha, a situação das fronteiras na Polônia é bem distinta, o que levou o principal general da Polônia a declarar publicamente que a Europa vive uma era pré-guerra. Ele não estava tentando ser dramático. Ele estava descrevendo o que ele e seus militares viram acontecer em seu próprio território. A Polônia tem lidado com repetidas violações de drones vindos do outro lado da fronteira. Em uma semana, dezenas de drones vindos de Belarus invadiram o espaço aéreo polonês, passando por áreas de treinamento militar e infraestrutura crítica. Autoridades polonesas dizem que esses voos são tentativas russas de testar o tempo de reação da OTAN, não acidentes. Investigadores poloneses identificaram diversos casos de espionagem perto do centro de Rzeszów, incluindo tentativas de obter informações sobre o presidente ucraniano Zelensky. Ao analisar esses incidentes juntos nas rotas de viagem, surge um padrão claro. A Rússia utilizou a Polônia como campo de teste principal para a guerra híbrida na Europa. Segundo o general, a Rússia já prepara o campo de batalha com sabotagem, ciberataques, drones e inteligência. A Polônia é o primeiro país da OTAN no caminho direto da Rússia. Ela sente a pressão antes, e os generais poloneses são mais francos que outros líderes militares europeus. A Polônia não encara as ações da Rússia como alertas, mas sim como o início de uma estratégia maior. O tipo de preparação que normalmente acontece antes de um país considerar expandir um conflito ou desestabilizar uma região. Atacar diretamente a Polônia seria desastroso para a Rússia, pois o país integra a OTAN e por suas próprias ações. A Polônia tem ampliado suas forças armadas mais rápido que qualquer outro país europeu. Ela destina cerca de 4,7% do produto interno bruto à defesa, o maior valor da OTAN. O país tem cerca de 20 mil soldados ativos e quer chegar a 30 mil até 2035. Há também o Escudo Oriental, uma grande linha defensiva nas fronteiras da Polônia com Belarus e Kaliningrado. Esse projeto inclui sistemas de vigilância, fortificações, redes antidrones, bunkers e obstáculos projetados para retardar ou até mesmo impedir completamente qualquer possível avanço russo. A Polônia declarou abertamente que não hesitará em usar minas terrestres em sua fronteira, caso a situação exija. Isso, por si só, mostra o quão seriamente Varsóvia está levando o ambiente atual. Para a Polônia, nada disso é novidade. Seu relacionamento com a Rússia sempre foi moldado por séculos de conflitos, partições, ocupações e traições, e toda vez que a Rússia recuperou o poder na história, a Polônia tem sido um dos primeiros lugares a sentir as consequências. Essa memória histórica influencia como líderes poloneses veem o comportamento russo atualmente, ao observarem sabotagens, espionagem, lutas com drones e ataques cibernéticos da Rússia.
Eles não enxergam incidentes isolados, mas padrões semelhantes a momentos anteriores em que a Rússia se preparou para ações agressivas. A estratégia da Polônia parece boa, mas é pequena demais para enfrentar sozinha um gigante como a Rússia. Mas quem disse que ela enfrenta sozinha ou só com apoio da OTAN? Com a Alemanha preocupada, França em alerta e Polônia enfrentando ataques híbridos, a Europa chegou a um ponto de virada. Esses países entenderam que nenhuma nação sozinha poderia enfrentar esse desafio. E a partir daí, uma estratégia combinada começou a tomar forma. Uma estratégia construída junto com os Estados Unidos para conter os futuros movimentos da Rússia. Após meses de alerta, Alemanha, França e Polônia agora agem. Não apenas falam. Eles estão se preparando e desta vez a preparação deles é maior, mais rápida e mais coordenada do que em qualquer momento desde a Guerra Fria. O que a Europa está construindo agora não é uma resposta temporária, mas sim um sistema de longo prazo destinado a bloquear a Rússia em todos os níveis: terra, ar, mar e cibernético. E no centro dessa nova postura estão os Estados Unidos, unindo os três países em uma única rede de defesa conectada. Pense nisso como um escudo triplo. A primeira camada é dissuasão ofensiva, com mísseis americanos de longo alcance, como o Aero 3 em solo europeu. A segunda camada é a proteção física da Polônia, com grandes fortificações e tornando seu exército o mais forte da OTAN. A terceira é a independência. Europeus desenvolvendo armas próprias caso o apoio dos Estados Unidos da América enfraqueça. Essas camadas juntas formam uma mensagem inédita da Europa. Nós podemos nos defender, podemos revidar e não dependemos da misericórdia de ninguém. O grande passo ocorreu em julho de 2024, quando Estados Unidos da América e Alemanha firmaram um acordo histórico. Em 2026, os Estados Unidos da América vão instalar mísseis de longo alcance na Alemanha, fato inédito desde os anos 1980. Esses sistemas, como os mísseis hipersônicos Dark Eagle, Tomahawk, SM-6, permitem à Europa atacar profundamente o território russo, se preciso. Durante décadas, a Europa contou principalmente com a dissuasão nuclear fornecida pelos Estados Unidos através da OTAN. Mas agora está construindo um poder de fogo convencional forte que a Rússia não pode ignorar. A Alemanha enfrenta uma de suas maiores reconstruções militares modernas. Ela pretende investir cerca de 650 bilhões de euros em defesa até o fim da década para formar o exército convencional mais forte da Europa. Está modernizando sua força aérea com Eurofighters e F-35S, reconstruindo as defesas aéreas, investindo em sistemas de combate a drones, tecnologia de vigilância e armas de ataque de longo alcance. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha está até mesmo estacionando uma brigada de combate permanente na Lituânia, bem ao lado da fronteira com a Rússia, sinalizando que, se a Rússia atacar os Bálticos, enfrentará a Alemanha desde o primeiro minuto. A Polônia, por outro lado, está se transformando em uma fortaleza. Está construindo o que especialistas descrevem como a maior força terrestre da Europa. Um exército que terá cerca de 1.100 tanques modernos até 2030, superando Alemanha, França, Itália e Reino Unido juntos. Está adquirindo K-2 Black Panthers, da Coreia do Sul, Abrams dos Estados Unidos da América, tanques Leopard modernizados, foguetes, artilharia e sistemas de defesa aérea avançados da OTAN, como Patriots, Iris-T e HIMARS. A Polônia amplia reservas de treinamento do exército e abriga cerca de 10 mil soldados americanos, tornando-se a linha de frente da OTAN contra a Rússia. A França está focando em dissuasão nuclear, alcance global e independência a longo prazo. Moderniza submarinos e mísseis nucleares. Amplia a frota de Rafale e desenvolve versões para armas hipersônicas e drones em enxame. A França desenvolve, junto com a Alemanha e Espanha, o caça de sexta geração Future Combat Air System, para garantir uma aeronave europeia avançada após 2040. Também reforça defesa cibernética, satélites, inteligência artificial e redes antidrone. O plano está pronto e os orçamentos confirmam. Mas lembre-se, tudo parece glamuroso vendo só um lado da história. A retomada da produção de tanques é um dos principais pilares da expansão russa, sendo a maior desde a era soviética. Em 2025, a Rússia produz cerca de 400 tanques ao ano, aproximadamente 250 a 300 unidades de T-90M e mais 150 T-80 bolsa válvula máscara.
Esses números eram inimagináveis em 2022, quando a Rússia produzia apenas 60 a 70 tanques novos por ano. Mas o verdadeiro plano de Moscou se desenrola entre 2026 e 2029. Metas internas mostram uma escalada rápida. Os primeiros T-90M2 Rivakun chegam em 2026, seguidos por 290 tanques em 2027, 428 em 2028 e cerca de 400 em 2029, totalizando 1.118 tanques avançados T-90 em apenas 3 anos. Por trás dessas metas de curto prazo, há um objetivo maior: produzir 1.000 tanques por ano até 2028 e chegar a 3.000 anuais até 2035, igualando o auge da produção soviética. O T-14 Armata foi efetivamente abandonado em favor da produção em massa de modelos já comprovados, dando à Rússia uma maneira rápida e confiável de substituir milhares de perdas no campo de batalha e reconstruir suas reservas estratégicas. A produção de mísseis aumentou de 60 para 70, com a Rússia agora produzindo novos mísseis balísticos, Iskander, mísseis de cruzeiro, Kalibr e mísseis hipersônicos Kinzhal todos os meses. Moscou segue modernizando suas 5.449 ogivas nucleares, mantendo forte combinação de capacidades táticas e estratégicas. A Rússia planeja aumentar seu efetivo para 1,5 milhão de soldados até o fim da década, acompanhando esse crescimento. Organizadas em 3 níveis: unidades de frente para a Ucrânia, reservas para conflitos de médio prazo e divisões estratégicas treinadas para possível confronto futuro com a OTAN. Agora, economicamente, o Kremlin se prendeu a uma estrutura de tempo de guerra. Os gastos com defesa ultrapassaram 7% do produto interno bruto, o maior nível desde a era soviética. Contratos de longo prazo garantem estabilidade até o fim da década. A produção de drones saltou de 140 mil em 2023 para 1,5 milhão em 2024 e deve atingir de 2 a 3 milhões anuais até 2029. A Rússia também lançou um programa nacional para treinar 15 milhões de operadores de drones, transformando a guerra com drones de baixo custo em uma vantagem estratégica. Seus sistemas de fornecimento externo reforçam essa base. O Irã fornece tecnologia e peças do drone Shahed em larga escala. A Coreia do Norte envia muitos projéteis e peças balísticas, enquanto a China sustenta a indústria militar russa com eletrônicos de uso duplo, máquinas e materiais críticos. Até 2028 ou 2029, o triângulo industrial Rússia-Irã-Coreia do Norte estará integrado, garantindo a Moscou uma cadeia de suprimentos de guerra contínua, mesmo sob sanções. Diante disso, o plano de longo prazo da Rússia está claro até 2029. Ela espera dobrar a produção de munição em relação à Europa, fabricar milhões de drones, estabilizar linhas de mísseis e treinar novas formações. Por isso, o ministro da Defesa da Alemanha não errou ao dizer à sua nação que a Rússia pode guerrear contra a OTAN até 2029. A Alemanha elaborou um plano de guerra chamado Plano de Operação Alemanha. Isso não é um exercício hipotético. A Alemanha prepara ferrovias, portos, rodovias e logística para deslocar até 80 mil soldados da OTAN para o leste. Se houver guerra com a Rússia, o plano já está pronto, orçado e integrado às reformas de defesa. Quando um país como a Alemanha, que evitava discutir questões militares por décadas, começa a planejar cenários de conflito, é sinal de uma mudança fundamental. A mudança começou após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A guerra iniciada em 2022 fez as capitais europeias deixarem de considerar a paz garantida e começarem a se preparar para o pior. O resultado é uma intensa corrida armamentista nos 3 países líderes da Europa. Impulso de FESA. A Alemanha anunciou uma mudança histórica em sua política militar sob o chanceler Friedrich Merz. Berlim afirmou querer ter o exército convencional mais forte da Europa, e não está apenas falando. A Alemanha aprovou um programa recorde de defesa de cerca de 377 bilhões de euros para aquisição e modernização, com 86 bilhões no orçamento de defesa de 2025 e bilhões extras de um fundo especial pós-2022. A Alemanha pretende elevar o efetivo de 180 mil para cerca de 260 mil soldados,
compra tanques, blindados, defesas aéreas, caças, investe em drones, sistemas espaciais e treina tropas para combate urbano. Altos comandantes alemães alertam que a Rússia pode ameaçar a OTAN em breve. E Berlim está agindo com urgência por causa desse prazo. A França está se movendo ao mesmo tempo, mas com um foco diferente. Paris busca autonomia estratégica e capacidade de agir independentemente, mantendo cooperação com a OTAN. O presidente Macron colocou a defesa no centro de sua política. A França destinou cerca de 505 bilhões de euros para suas forças armadas, excluindo as pensões, o que representa um aumento de cerca de 7% em relação a 2024. Comparado a 2017, esse valor subiu cerca de 55% a 60%. Naquela época, gastaram-se 327 bilhões de euros na mesma missão de defesa. A França investe fortemente na marinha, moderniza o arsenal nuclear, constrói um novo porta-aviões e financia projetos aeroespaciais avançados, como o futuro sistema de combate aéreo. Além dos gastos militares, a França também eleva rapidamente os investimentos em tecnologia. Até o final de 2025, Paris prometeu mais 42 bilhões de euros para programas espaciais militares entre 2026 e 2030. Ao mesmo tempo, sob sua estratégia de inteligência artificial, a França investe mais de 100 bilhões em infraestrutura e inovação em inteligência artificial. A França investe mais em inteligência artificial, espacial e robótica, enquanto financia pesquisas em robótica. No nível diplomático, a França fortaleceu relações com Polônia e Alemanha, assinando tratados e acordos de defesa para uma Europa mais autossuficiente. A Polônia, único membro da OTAN com fronteira com a Ucrânia e Kaliningrado, vê a defesa como questão existencial. O orçamento de defesa da Polônia chegará a 468 bilhões de euros em 2026, cerca de 4,7% do produto interno bruto. Em 2024, os gastos com defesa foram cerca de 41, comparando com anos anteriores. Do produto interno bruto, e em 2022, ficou em torno de 27. Essa é uma das maiores proporções de gastos com defesa em relação ao produto interno bruto na OTAN e na história da Polônia após a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a Polônia está comprando caças dos Estados Unidos da América, helicópteros Apache, tanques Abrams e mísseis avançados, modernizando os F-16 e encomendando F-35 que chegarão em breve. Fortalece fronteiras, instala defesas aéreas e cria força pronta para a OTAN no país. O governo polonês chama isso de seguro. Se a Europa não se preparar, a Polônia corre perigo imediato. Os três países firmaram uma cooperação estratégica mais próxima, o moderno Triângulo de Weimar, agora conhecido como Weimar. O grupo emitiu declarações conjuntas e passou das palavras para a ação, compartilhando avaliações de ameaças, coordenando aquisições e firmando novos acordos de defesa. França e Polônia firmaram o Tratado de Nancy em 9 de maio de 2025 para fortalecer defesa e cooperação. As três capitais definiram cronogramas e prioridades comuns, concordando em integrar melhor logística, apoio industrial e inteligência. O dinheiro sustenta essa mudança. Juntos, Alemanha, França e Polônia agora gastam mais de 180 bilhões de euros por ano em defesa. Em 2020, os três gastavam só cerca de 185 bilhões. Isso é um aumento de 61% em 5 anos. O pipeline de aquisições chega a centenas de bilhões. Previsão de mais de 800 bilhões de euros para a Alemanha até 2030. Inclui contratos com empresas locais e garantia de que a maioria dos gastos apoiará a indústria nacional. Rheinmetall e outras empresas são essenciais nesse plano. A França investe em porta-aviões, submarinos e dissuasor nuclear. A Polônia está focando na compra de sistemas prontos, de alta capacidade de parceiros da OTAN para aumentar a prontidão imediata. Além de comprar equipamentos, esses países mudam sua forma de lutar. A Alemanha unificou comandos e prepara brigadas, unidades de combate urbano e logística ampliada. A França quer manter brigadas expedicionárias e reforçar sua postura nuclear e naval independente. A Polônia está construindo uma rede de defesa em camadas que integra forças terrestres, defesa aérea e apoio aliado em uma frente unificada. Tudo isso segue um cronograma compartilhado. Planejadores militares alertaram que as forças russas podem recuperar ou reconstruir defesas até o final da década de 2020.
Esse período, frequentemente descrito como de 2027 a 2030, gera um senso de urgência. Generais e ministros da defesa europeus falam abertamente sobre esse cronograma. E a OTAN está respondendo movendo forças para o leste, expandindo patrulhas aéreas e navais e lançando operações nomeadas para proteger infraestruturas críticas e fronteiras. Duas ações da OTAN mostram essa mudança. A OTAN iniciou a Operação Século Báltico para proteger cabos, oleodutos e portos após sabotagens. A OTAN lançou a Sentinela do Leste, intensificando prontidão e policiamento aéreo, com mais caças, aviões de vigilância e ativos navais no flanco leste. Os países estão revezando jatos e caças na região, estabelecendo bases permanentes e aprimorando as capacidades de interceptação e alerta precoce. Esse movimento tem consequências políticas e econômicas reais. A produção de defesa cresce, governos flexibilizam regras fiscais para financiar armamentos, e o debate público muda. A Alemanha suspendeu parte do freio da dívida para investir mais nas forças armadas. A França amplia seu plano de equipamentos a longo prazo, enquanto a Polônia financia compras rápidas e investe em infraestrutura e energia. Essas escolhas alteram as economias nacionais, já que governos veem a defesa como motor de crescimento e segurança. O alerta da Alemanha sobre a guerra não surgiu do nada. O país enfrenta interferência russa inédita na Europa desde a Guerra Fria nos últimos anos. A mudança começou de forma silenciosa, quase invisível, e então, de repente, se transformou em um padrão que a Alemanha não podia mais ignorar. Tudo começou com atividades estranhas, como pessoas em áreas industriais fora de hora e desconhecidos coletando dados sobre usinas, redes de comunicação, ferrovias e prédios do governo. Durante meses, esses incidentes pareciam aleatórios, mas quando a inteligência alemã ligou os pontos, perceberam que muitas das pessoas envolvidas tinham ligações com agências russas. O que eram casos isolados rapidamente se mostrou um esforço coordenado para mapear a infraestrutura crítica da Alemanha. O primeiro grande alerta ocorreu em outubro de 2022, quando cortaram 2 cabos de fibra óptica da sinalização ferroviária. Não na mesma região, mas a mais de 550 quilômetros ou 350 milhas de distância. Ambos foram atingidos em um curto intervalo de tempo, e o impacto foi enorme. Redes ferroviárias no norte da Alemanha ficaram paralisadas por horas, interrompendo trens entre Berlim, Hamburgo, Bremen e rotas internacionais. As autoridades alemãs classificaram como sabotagem profissional, mas os responsáveis nunca foram identificados, segundo oficiais. Porém, não havia provas de envolvimento de outro estado nisso. Analistas notaram que a precisão e escala dos ataques lembravam operações híbridas de serviços de inteligência hostis. 2 meses depois, outro cabo foi cortado perto de Essen. As autoridades alemãs já sabiam que não eram incidentes aleatórios. Foram testes coordenados para medir a rapidez da recuperação da Alemanha após sabotagens à infraestrutura. E então veio uma das operações mais perigosas até agora. Em julho de 2024, pacotes explosivos circularam pela Europa, disfarçados como encomendas da DHL e DPD. Um explodiu no aeroporto de Leipzig, na Alemanha, outro em um caminhão de entregas na Polônia e um terceiro em um centro logístico no Reino Unido. Investigadores depois confirmaram que os pacotes foram preparados por uma rede ligada à inteligência russa. O objetivo deles não era só explodir isoladamente. Esses testes visavam ataques aéreos maiores até 2025. A situação se agravou ainda mais. Ataques às ferrovias alemãs se tornaram frequentes. Cabos subterrâneos eram abertos à noite, linhas de sinalização cortadas, e até um explosivo foi detonado em um túnel na rota Hamburgo-Berlim. Essas interrupções atrasaram trens de carga e passageiros e levaram a Alemanha a acionar os serviços federais de segurança. Em cada caso, especialistas afirmaram publicamente que não eram acidentes ou brincadeiras. Isso foi sabotagem sistemática. Além dos ataques físicos, veio uma onda massiva de invasões cibernéticas. Empresas alemãs prevêem perdas acima de 300 bilhões de euros por ataques cibernéticos entre 2023 e 2025. Aeroportos, sistemas de água, redes financeiras e empresas de defesa foram todos alvos.
Ataques foram rastreados até grupos ligados à Rússia. Serviços de segurança alemães alertaram que a Rússia reativou antigas redes de sabotagem da Guerra Fria para paralisar o país internamente. Durante a crise, a Alemanha enfrentou drones russos cruzando suas fronteiras, inicialmente para vigilância e depois armados. Autoridades de segurança alertaram sobre o rápido aumento da ameaça e a necessidade de reforçar a defesa do país. Alguns líderes sugeriram retomar o serviço militar obrigatório, que a Alemanha não exigia há anos. Tudo isso mudou uma coisa importante: a mentalidade da Alemanha. Por décadas, Berlim apostou em diplomacia e cooperação econômica. Mas com o aumento dos ataques, a Alemanha viu que a Rússia trocou o diálogo pela desestabilização. Após Friedrich Mitz virar chanceler, a Alemanha adotou postura bem mais rígida. Reforçou o apoio militar à Ucrânia, fortaleceu as fronteiras e cogitou fornecer mísseis de longo alcance, mesmo diante das ameaças da Rússia. Foi nesse momento que Alemanha, França e Polônia criaram o Triângulo, sua nova parceria estratégica. Não foi só uma aliança política, mas um sistema para compartilhar inteligência, monitorar sabotagens russas, proteger infraestrutura e preparar uma defesa coordenada se a situação piorasse. A história da Alemanha deixa uma coisa muito clara: a Rússia já atua na Europa, enfraquecendo os países de forma silenciosa e gradual, sem esperar uma guerra começar. E o mais preocupante é que a Alemanha não é a única. Enquanto tudo isso ocorria em Berlim, a França lidava com operações russas próprias, algumas ainda mais agressivas e visíveis. E quando passamos para a França, os padrões se tornam impossíveis de ignorar. Enquanto a Alemanha sofria ataques silenciosos por redes e sabotagem, a França lidava com ameaças mais visíveis. A interferência russa não ficou escondida em cabos e túneis. Ela se espalhou pelas ruas, pela mídia e até pelos símbolos do orgulho nacional. Líderes franceses tiveram que declarar publicamente o que outros governos costumam dizer em segredo. Uma ameaça era a realização dos Jogos Olímpicos, já que Paris se preparava para sediar o maior evento global em um século, os Jogos de Verão de 2024. A inteligência francesa interceptou dezenas de tentativas russas de atrapalhar os preparativos. Não eram meras brincadeiras ou assédio online, mas operações coordenadas para minar a confiança mundial na capacidade da França de sediar um evento internacional seguro. A Rússia utilizou fake news, vídeos manipulados, ataques cibernéticos e grupos online disfarçados de ativistas para espalhar medo sobre violência, terrorismo e segurança nos Jogos Olímpicos. A França teve que anunciar publicamente que a Rússia estava por trás da desinformação. Diante da ameaça, o presidente Emmanuel Macron foi um dos primeiros líderes europeus a falar abertamente sobre a estratégia agressiva da Rússia. Ele afirmou que a Europa deve se preparar, pois o continente não é mais automaticamente seguro e que a França precisa reforçar sua defesa. Ele alertou que a paz na Europa já não era garantida. Essa mudança em Paris alterou o equilíbrio europeu. A França intensificou investimentos em inteligência, ampliou equipes de defesa cibernética e reforçou a proteção da infraestrutura crítica, preparando-se para um cenário global mais perigoso. A França impulsionou novos projetos de defesa europeus, treinamentos conjuntos e maior cooperação entre exércitos europeus. E quando a Alemanha, França e Polônia formaram seu novo triângulo estratégico, a França teve um papel fundamental na criação do sistema de compartilhamento de inteligência, especialmente contra a desinformação russa. Enquanto a Alemanha focava no setor industrial e infraestrutura, a França priorizava a guerra de informação e influência política. A mensagem ficou clara: a Rússia não atacava só um sistema, mas também a identidade, unidade e estabilidade da França. Todos os três países, apesar de seus papéis diferentes, perceberam que não podem se preparar para o futuro sozinhos. Por isso, eles sincronizam produção de munição, logística, dados e treinamento, todos com os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América estão trocando desdobramentos temporários por bases permanentes na Europa, especialmente na Polônia, e reforçando defesas antimísseis na Espanha, Romênia e Polônia. Integra aeronaves de vigilância, caças, frotas navais e transporte na arquitetura Sentinela do Leste, criada para monitorar toda a fronteira leste da OTAN, em tempo real. Europa e Estados Unidos da América estão criando uma rede de dissuasão de longo prazo para tornar um ataque russo impossível de vencer.
Se a Rússia avançar pela Polônia ou Bálticos, enfrentará fortificações, milhares de tanques, defesas aéreas e unidades americanas posicionadas. Em caso de escalada, a dissuasão nuclear francesa é ativada. Se a Rússia atacar de longe, interceptores da Alemanha e Estados Unidos da América reagem. E se a guerra se arrastar, as novas fábricas da Europa continuam produzindo munição sem parar. Para a OTAN, a dissuasão não depende mais só de Washington. É um escudo multicamadas apoiado por países que agora veem a Rússia como a principal ameaça de sua geração. Se eles serão capazes de lidar com essa ameaça, só o tempo dirá. Um dos problemas de fazer vídeos assim, mostrando muitos ataques de drones, mesmo sem ferir pessoas ou soldados russos. No vídeo, o YouTube costuma desmonetizar ou restringir. Na última semana, 4 vídeos de guerra foram desmonetizados pelo YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não é adequado para anunciantes, por isso os vídeos são restritos. Essa é a realidade da guerra moderna, que os ucranianos enfrentam e tentam sobreviver. Por isso achamos importante mostrar tudo e lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Construímos do zero, sem restrições. Não precisamos ocultar ataques de drones, imagens da linha de frente ou bases aéreas russas destruídas. Além disso, não exibimos anúncios no site, então não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não gostam do que mostramos. Não financiamos o site com anúncios, mas com seu apoio. Se você se interessa por esse tipo de cobertura, quer ver nossos vídeos sem censura e acessar conteúdos extras que não podemos postar no YouTube, então junte-se a nós em basicsinsider.com. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já enviamos e a todos os vídeos que vamos enviar no futuro. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal, então muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.